Alguns estudos comprovam também, né, que esse fator que eu vou citar agora, ele também influencia no fator de forma da árvore, que é a classe de circunferência ou classe de diâmetro, tá? Então, para a gente entender bem, eu vou desenhar aqui, ó. Imagina que a gente tem aqui esse gráfico, tá? E que a gente tem aqui as classes de circunferência, de CAP, tá? E aqui a gente tem N, a quantidade de árvores, tá? Ou seja, nas menores classes de CAP, quanto mais próximo de zero, a gente tem aqui uma determinada quantidade de árvores. À medida que a gente vai, né, eu vou até fazer em linha aqui, né? A gente tem um pontinho aqui, né? Então, quanto menor aqui a quantidade de árvores, a gente tem uma determinada classe, uma determinada quantidade de árvores, né, para essas classes menores. Então, olha só, isso aqui, esse gráfico aqui que eu vou explicar para vocês é o comportamento de uma floresta plantada, tá bom? Então, ela se apresenta mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá? Então, quanto menor a classe de diâmetro, a gente tem aqui uma quantidade menor de árvores, né? E a gente tem aqui, ó, deixa eu destacar aqui, a gente tem uma quantidade maior de árvores ao redor da média, né? Então, aqui é a média de circunferência do plantio florestal, né? Então, abaixo dessa média, a gente tem uma quantidade menor de árvores, que são árvores suprimidas, e acima dessa média, a gente tem uma quantidade menor de árvores, que são as árvores dominantes, tá? Isso aqui para uma mesma espécie, essa espécie, nesse plantio aqui, nesse exemplo que eu estou dando, ele tem a mesma idade, tá? Então, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, né, com essa curva, é o comportamento normal de uma floresta plantada, tá? Então, o que é as classes de circunferência que vai influenciar no fator de forma, tá? Então, se a gente for subdividir aqui, ó, vamos supor aqui circunferência 10, 20, 30, 40, 50, aqui 60, 70, 80, 90, tá? Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a média de circunferência está em torno aqui de 60 centímetros de circunferência, tá? Então, ou seja, essas árvores que estão dentro aqui desse parâmetro, desse espectro, elas têm um determinado fator de forma, tá? Essas árvores que são as árvores suprimidas, elas têm um outro fator de forma. Essas árvores que são as árvores dominantes, elas têm um outro fator de forma. Ou seja, para uma mesma espécie que tenha a mesma idade, no mesmo espaçamento, né? Essas variações da circunferência, da classe de circunferência dessa árvore, dessa espécie, aqui nesse exemplo que eu estou dando, essas variações das classes de circunferência também podem ser aí uma fonte de variação do fator de forma, tá bom? Então, uma árvore mais grossa, ela não necessariamente é mais cilíndrica, ela pode ser mais cônica, né? Uma árvore mais fina, uma árvore suprimida, né? Mesmo ela sendo fina, ela pode ter ali um certo grau né, de um parâmetro mais, um grau mais cilíndrica, né? Então, ela pode ter aí um bom aproveitamento mesmo sendo fina, tá bom? Então, o fator de forma, como eu acabei de explicar aqui, ele também é influenciado pelas classes de circunferência. Então, muita atenção também em relação a isso. Bom, se a gente falou aqui que os diferentes espaçamentos, né, as diferentes classes de diâmetro ou circunferência influenciam no fator de forma, então a gente também pode deduzir que um outro parâmetro que vai influenciar no fator de forma é a tipologia florestal, né? Ou seja, determinadas espécies florestais elas podem ser encontradas em vários tipos de biomas, né? E determinado bioma ele vai ter uma condição ali de sítio, de espaçamento, de solo, de clima, isso vai influenciar no fator de forma. Essa mesma espécie, num outro tipo de bioma, possivelmente ela vai estar ali numa outra condição, sobre um outro regime de espaçamento, sobre um outro regime de concorrência com outras espécies. Então isso também vai influenciar ali de tal forma que haja um fator de forma diferenciado para aquele outro bioma, tá? Então, se a gente está falando aqui, né, de uma mesma espécie, né, que quando ela está numa determinada condição, né, ela pode ter ali um fator de forma, essa mesma espécie, numa outra condição, ela pode ter um outro fator de forma, né? Isso porque diferentes biomas vão gerar aí diferentes parâmetros, diferentes tipos de concorrência, diferentes tipos de espécie, né, que vão ali competir entre si. Então, tudo isso vai influenciar, né, quão rápido essa espécie vai crescer, isso vai influenciar
no grau ali de competição daquela espécie, se ela, um determinado bioma, ela vai, né, se sobressair sobre espécies mais frágeis, né? Mas essa mesma espécie, no outro bioma, ela vai ter ali um grau de competição com outras espécies que vai influenciar, né? Ou em determinados biomas ela tem influência ali mais forte de um determinado tipo de animal, de inseto, que vai influenciar mais do que num outro bioma. Ou seja, para uma mesma espécie, né, diferentes biomas, né, diferentes tipologias florestais também vão influenciar em toda essa cadeia, em todo esse ciclo de crescimento da árvore. Consequentemente, isso também pode influenciar no fator de forma dessa mesma espécie, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso, tá? Procure verificar na literatura se para aquela espécie que você está fazendo ali o cálculo de volume, se existe já feito, se existe já calculado essa possível fonte de variação, porque isso também vai influenciar os resultados do seu inventário florestal, consequentemente vai influenciar aí na confiabilidade no que você vai apresentar, na aprovação do seu projeto e assim por diante. Mas um fator que vai influenciar também no fator de forma é a questão da casca, tá? Isso porque diferentes finalidades vão requerer aí diferentes formas de você medir o fator de forma, tá bom? Então, se, por exemplo, se você quiser simplesmente saber qual que é o volume total de uma árvore até a altura total, você vai lá aplicar uma determinada metodologia para calcular aquele fator de forma. Mas é muito comum também que se queira ter a informação de qual que é o volume comercial de uma árvore para aplicação numa serraria, por exemplo, né? Então, nesse caso, teoricamente, a serraria ela não vai ter interesse na casca. Então, você vai ter que fazer ali um laudo específico em que na hora de você calcular o volume da árvore, você vai calcular não só o volume com casca, mas o volume também sem casca, tá? E é sabido que diferentes espécies têm diferentes espessuras de casca, então isso vai influenciar no fator de forma. É sabido também que para uma mesma espécie pode ser que a espessura da casca dessa espécie ela possa variar ao longo da altura total da árvore. Então, quanto mais próxima à base, ela vai, por exemplo, ela vai ter uma casca mais grossa. À medida que essa espécie ela vai se aproximando ali da altura total, ela pode ter ali uma casca um pouco mais fina, ou o contrário, né? Mais próximo à base, ela tem uma casca mais fina, mais próximo à altura total, ela tem uma casca mais grossa. Então, isso tudo vai influenciar não só na espessura da casca, mas também no percentual da casca em relação ao volume total, né? Porque, por exemplo, numa árvore que ela vai ser grossa, né, a casca ela vai ter um percentual menor. Mas essa mesma espécie, se ela for uma espécie com um diâmetro mais fino, como ela tem ali aquela mesma espessura de casca, então a casca ela vai ter um percentual de casca maior em relação ao volume total, né? Então a casca vai influenciar também diretamente, eu estou até compartilhando aí na tela com vocês um outro estudo, né? De que a casca também influencia não só no volume aproveitável da árvore, mas também ela influencia na questão do fator de forma, tá bom? Então a casca também é um fator que vai influenciar no volume, no fator de forma, então tudo isso é muito importante para você considerar no seu inventário florestal.